Pronto? Boa noite, gente. Tudo certo? Malu, pode começar. Pronto. Então, oficialmente, né? Boa noite para todo mundo. Hoje vamos dar início ao nosso grupo de estudo, né? Primeiro, queria desejar as boas-vindas a todo mundo presente, em especial os nossos convidados, o Pedro, a Emily e a Rafa, que toparam construir esse espaço com a gente, né, na iniciativa do Junho LGBTI+. Então, o nome do nosso GE de hoje é Direito à Cidade e o público LGBTI+, moradia, educação e espaços de cultura. Teremos um convidado para cada um desses temas e, em seguida, a gente vai abrir para um momento de perguntas e respostas. Para cada um dos temas, nós teremos de 15 a 20 minutos de fala e eu vou avisando para cada convidado quando faltarem 2 minutos para finalizar, certo? E aí, alguns avisos só, né? Quem não estiver falando, deixa o microfone mutado, para não ter interferência. E quem quiser fazer perguntas ao final, pode escrever no chat escreve eu, para eu saber quem quer fazer pergunta no final, que a gente abre o microfone. Ou então pode escrever a pergunta que a gente lê também no final. E aí, vamos começar com o Pedro, pode ser? Eu vou apresentar aqui o Pedro. O Pedro vai ficar responsável pelo eixo de moradia, né? E ele é graduando em Geografia pela UEPA, é ativista e pesquisa geografia urbana, gênero, sexualidades e violência. Então, Pedro, fica à vontade. Você tem de 15 a 20 minutos e eu te aviso quando tiver faltando 2 minutinhos para você finalizar. Tá certo? Tá certo, sim. Eu queria saber primeiro se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se tá muito alto o microfone ou tá ok. Tá ok. E tá Tá ok, Pedro. babado. Eu Tá queria ok. primeiramente agradecer o convite, né, que veio pela pessoa da Ana Rosa para falar sobre um tema que eu gosto muito, né? E aí me veio primeiro um nervoso porque o Engaje ele trabalha, né, com pessoas de vários estados e aí eu tenho participado de algumas lives, mas ainda não tinha me chamado para falar sobre esse tema, que é o tema que eu estou até mais é, aprofundado, né, digamos assim, para falar. Então, quero agradecer esse convite de estar com vocês e parabenizar também, né, para que vocês possam permanecer discutindo assuntos tão importantes quanto esse. E me foi, então, chegando para que me foi convidado a falar, né, a questão do tema da moradia e LGBT, né, e aí dentro de vários outros assuntos me foi colocado a moradia, né. Eu sou, primeiro me apresentar, eu sou Pedro, sou estudante de Geografia da Universidade do Estado do Pará, faço parte do grupo de pesquisa Geografia do Pará Urbano, e tenho a minha principal linha de pesquisa tem sido, né, Geografia Urbana, Gênero, Sexualidade e Violência. Então, tenho me especializado cada vez mais nesse assunto para estar aí trabalhando numa educação continuada dentro desses assuntos. Né? Muito também pela minha vivência contra LGBT e por perceber o quanto que trabalhar esse assunto, pesquisar esse assunto é importante. E aí, tá, chegando, quando me veio o convite, né, e na hora bateu o olho para a questão do direito à cidade, que era o tema principal, e hoje mesmo à tarde, no grupo de pesquisa, a gente teve uma roda de discussão com um texto que tinha como cerne o direito à cidade e justiça espacial, que também são temas que eu trabalho, né, são conceitos que eu trabalho. E aí a gente vai ter esses, norteando, né, a conversa de hoje sobre o direito à cidade público LGBT. E aí uma das minhas colocações no grupo de hoje, que eu achei pertinente trabalhar, foi a questão desses espaços da cidade negada a esses públicos, né? À população LGBT, que é o nosso principal objeto, né? Na live de hoje. Então, com esses espaços, eles passam a ser negados a essas pessoas desde dentro das suas casas, né, e fora delas. Então, a gente vai ter uma majoritária, na verdade, a gente vai ter suas exceções, sim, mas eu vou focalizar no que a gente vai ter como padrão de
de problemática, que é justamente a expulsão ou a forçação de que a sua casa não vai ser um ambiente sensível à sua identidade de gênero ou à sua orientação sexual, e você vai ter que partir para enfrentar, digamos assim, né, a sociedade, o espaço e a cidade, né, de como a gente vai ter isso aqui como cerne. Então, a gente vai ter essa problemática como um fator essencial para entender esse processo, né? O ser LGBT, ele não é só ser LGBT por ser LGBT. Ele vai ter questões sociais que vão influenciar a sua vida inteira, né? A negação de oportunidades, a negação do espaço, a negação da aceitação da própria família, a negação de si. Então, a gente vai ter que entender esse ser LGBT enquanto um ser complexo e um ser que vai deter muitas questões que vão estar permeando ali o, o seu, o indivíduo em si, enquanto detentor dessa sociedade, né? Enquanto também fazer parte da sociedade. Então, até ele se sentir fazer parte disso, da nossa discussão, de entender que ele pode ter um direito à cidade, é algo que a gente precisa ter em mente. Eu não sei qual é o público que a gente vai estar tendo aqui no grupo, se são pessoas LGBTs ou se não são pessoas LGBTs. Então, eu não vou focalizar aqui em explicar essas problemáticas em si, para a gente avançar no assunto, mas aquelas pessoas que não estiverem entendendo a questão dessa problemática do indivíduo LGBT, pode estar depois, posteriormente, conversando e pesquisando também. Mas, enfim, o objetivo aqui é entender que esse ser LGBT ele vai ter essa problemática. E aí a gente vai ter esse direito à cidade, né, esse espaço negado. Eu queria trazer aqui uns dados, eu vou tentar também, deixa eu ver se eu consigo. A tela inteira, alguém pode me ajudar? Eu acho que é a tela inteira, né? Sim, pode É ser na também. tela inteira. Tá, e aí eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se funciona aí. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. É isso mesmo. Estão vendo os dados aqui? Sim. Conseguem ver os dados? Tá, eu vou trazer 2 dados aqui para a gente estar trabalhando. Devido à exclusão familiar, estima-se que 13 anos de idade seja a média em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais, fato que as colocam em espaços vulneráveis. Isso aqui é um dado da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Tá nessa aba aqui do Canva que eu tenho essa página, que é Belém LGBTQI, onde eu tenho postado alguns assuntos referentes à comunidade LGBT. Isso aqui tá em processos de edição. E aí, eu vou trazer um dado importante que a gente vai ter 4% dessa população trans, né? Eu vou focalizar no grupo trans aqui nesse momento. Formal, a gente vai ter 4% dessa galera trabalhando em empregabilidade formal. 6% informal, e a gente vai ter 90% dessa galera trabalhando na prostituição. E aí a gente vai ter um contextozinho que a própria ANTRA traz, que é essa perspectiva da exclusão familiar. Então, onde eles vão ser expulsos de casa e aí eles vão ter que se virar. Agora sim, vocês, da porta de casa para fora é por vocês. E aí a gente vai ter essa realidade triste, né, de uma boa parte dessa população trabalhando de forma informal na prostituição, acarretando aí muitas violências que a gente vai estar vendo em televisão, ou quem participa mais da comunidade, constantemente chegando em grupos e etc. Mas a gente vai ter um espaço que é a rua, né, dada para essas pessoas. E aí, veja bem, né, não é um ambiente já propício, e também não vai ter um turno propício para que elas venham estar trabalhando, né? Elas vão estar submetidas à prostituição dentro de uma perspectiva subalterna, né? E aí na rua, nas vielas, né?
e geralmente soturnas e tudo mais. E elas vão estar bem mais propícias à violência, certo? E aí a gente vai ter todo o estigma, né, em cima dessa perspectiva. E aí a gente vai ver esse primeiro dado aqui, esse primeiro espaço. Segurem que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E aí a gente vai também estar tentando interseccionalizar, né? A gente precisa, eu acho que isso que eu ia falar logo no início, é que a gente não pode olhar o LGBT pelo LGBT, a gente precisa interseccionalizar, que é o quê? Fazer essa assimilação de sistemas, né? Outros sistemas de opressão junto com a população LGBT, certo? Para entender esse direito à cidade que, na verdade, não existe, né? E aí eu estou mostrando aqui alguns dados para tentar ratificar o que eu estou mostrando para vocês. Aí a gente vai ter esses três temas, que é o trans, né? A trans, o corpo trans, raça e gênero. 82% dos assassinatos são referentes a pessoas pretas e pardas. 97,7% dos assassinatos de pessoas trans foram contra pessoas trans do gênero feminino. É por isso que eu não posso não estudar separadamente gênero e sexualidade, porque a gente vai ter um fator primordial do gênero feminino enquanto uma linha, né, que vai estar sempre em opressão, que vai estar sempre em subalternizado, principalmente nessas questões que a gente vai encontrar nesses dados mais expressivos, né? E aí eu trago nessa frase embaixo da deputada Érica Malugini que a transfobia é um vício branco, precisamos retirar dos nossos espaços. Tá, vou voltar para cá, para a apresentação. Então, assim, parou aí, né? Tudo ok. Então a gente vai ter, né, essas perspectivas dentro da comunidade LGBT. Existem sim as exceções, como eu falei, existe aquelas pessoas que vão ter os seus privilégios, mas a gente não é com esse grupo que a gente está trabalhando por ser exceções, a gente não pode tornar a exceção a regra. E a gente vai ter esse padrão de porcentagens e de dados expressivos do LGBT vivenciando essa cidade, vivenciando esse espaço. Então, quando eu falo de direito à cidade, de justiça espacial, eu preciso entender que esses dois conceitos, eles não existem numa perspectiva mais ampla e objetiva do grupo LGBT. Eu trabalho, por exemplo, nas minhas pesquisas, com conceitos reversos a esse, né? Do não direito à cidade e da injustiça espacial, né? Que são pontuações que a gente vai ter, né, na nossa sociedade, principalmente em períodos como esse que a gente tem vivido, né? Eu costumo dizer, sempre existiu homofobia, transfobia e assassinatos violentos e desse porte, mas nunca assim tão aceitos e ratificados pelo sistema vigente, né? Então, a gente vai ter uma expressão disso, uma aceitação, digamos assim, de que, porque por ser travesti, ele não por trabalhar na prostituição, é, é, é interessante que se permaneça assim, é de boa, é compreensível, e não pode ser compreensível, né? A gente vai ter, por exemplo, em São Paulo, uma majoritária principalmente, né, nesse Covid, né, da população trans ocupando praças, né, que foram expulsas de casa, e, enfim, e por vários motivos que vão estar ocupando praças, e a gente sabe que nessas cidades grandes, como São Paulo, a incidência de moradores de rua é enorme, né? Não sei se alguém aqui é de São Paulo, pode também estar falando um pouco sobre isso daqui a pouco. E aí, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente vai ter essa galera ocupando essas praças, não por querer, né? Mas por estarem em situações de vulnerabilidade. E aí, a gente vai ter essa perspectiva. Eu não estou falando de direito à cidade, porque o público tem que ter uma praça legal, tem que ter uma iluminação legal. Eu estou falando de pessoas que não vão ter direito a nem pensar na possibilidade do lazer, que está dentro do conceito de direito à cidade, da segurança, da educação, né, de uma mobilidade tranquila. Eu estou falando de uma luta que vai estar trabalhando a perspectiva da existência, eu preciso existir primeiro nesse processo para eu poder ser inserido no direito à cidade, para eu poder ter direito à cidade. Eu preciso estar dentro desse sistema, quer dizer assim,
eu estou dentro desse sistema de uma forma excluída, né, de uma forma negligenciada, e muitas das vezes intencionalmente. Não é porque o governo esqueceu, não é porque o Estado, não é porque a sociedade esqueceu que existe esse grupo. É que, intencionalmente, esse grupo não deveria existir, digamos assim. O padrão seria eles não existirem, porque o padrão vai dizer que eles são grupos subalternizados. Eu espero estar me fazendo entender. Então, se eu for muito rápido, vocês sinalizem, tá bom? Então, a gente não vai ter, né, o conceito em si, fazendo uma discussão do conceito, digamos assim, a aplicabilidade do conceito. Porque eu preciso primeiro pôr essa população dentro da perspectiva, pôr essa população como algo também que faz parte daquilo, porque não, tecnicamente, pelos dados e pela vivência, elas não fazem parte desse processo, certo? E aí a gente vai ter a interseccionalidade de entender o gênero feminino, a trans feminina, né, a trans mulher, mulher trans, a gente vai entender a mulher trans negra dentro dessa perspectiva também, e aí o que mais é negado a essa população, certo? Então, a gente vai estar tentando assimilar isso, tem que partir desse ponto, né, de que a luta, ela vai a luta do movimento LGBT e da discussão que a gente se propõe a fazer é entender essa população enquanto uma luta de busca pela existência, para aí colocar as questões dos direitos, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, muitas, né, ao longo de 10 anos aqui, bem recente, né, a gente vai ter a criminalização ano passado, a criminalização da homofobia, a gente vai ter esse ano a questão da doação de sangue, que são coisas mínimas ao que parece para o outro, mas que na verdade faz toda a diferença. O casamento LGBT, que também foi em 2009, se eu não me engano, 2011. E aí esses direitos, eles formam a cidade, né? Vê se vocês conseguem me entender. Por exemplo, o casamento civil para pessoas hétero, né? Para pessoa hétero, já é algo milenar, né? E aí, muitos direitos vão estar permeando esse casal hétero, né? A transição desse casal hétero para a cidade vai ser diferente. Enquanto casados, os direitos vão ser diferentes, a sociedade vai ser moldada por essa família, a tão famosa família tradicional brasileira. A sociedade vai ser moldada por essa família. E a gente vai ter, há menos de 10 anos, uma outra constituição de uma família que não é tradicional, que é uma família diferente, que vão buscar questões diferentes e vão formar a sociedade de uma forma diferente, né? Então, pensem, o casamento hétero que tem aí milênios de anos para formando a sociedade, e a gente vai ter o casal homo, trans, enfim, há menos de 10 anos. Então, como é que esse casal vai estar transformando essa sociedade quando ele acaba de ser permitido a existência dele ali? E a gente vai ter os privilégios em cima deles, porque não é todo homo que vai conseguir casar, não é toda trans que vai conseguir casar, certo? Não sei se ficou meio complexo essa comparação que eu fiz da questão do casamento, vocês podem estar perguntando, tá? Mas é entender que o sistema está sendo introduzido agora para essa população LGBT. Então, como é que eu vou estar pensando essa sociedade para uma população que, muito entre aspas, acabou de chegar, certo? Então a gente esbarra ainda, antes de falar do amor, né, que a gente está muito da luta LGBT, de ser pelo jeito de amar e tudo mais, não é o cerne, na verdade, dessa luta, desse padrão de dizer que a população LGBT luta por amor, assim, um pouco romântica, né? Não que isso não esteja na pauta, mas a gente está falando de uma galera que está lutando por existir. E aí, para tentar amar, para tentar o sentimento, entendeu? Elas precisam estar ali para existindo, para tentar se verem nesse direito ao espaço, direito à moradia. Eu quero saber o meu tempo, tá? Que eu vou finalizar, já estou finalizando, vou trazer só mais uma pauta. Tem algum tempinho ainda? Tem 3 minutinhos. Tá, dá tempo. E aí, para finalizar, eu vou trazer um ponto que é, depois de tudo isso que eu falei, eu espero ter me feito entender, existe a questão desse espaço, vão ter 2 espaços aqui
distintos, né? A cidade, esse espaço da metrópole, né? E a gente vai ter a periferia, que são duas realidades que trabalham juntas, que vão ter uma relação, mas que elas vão ser realidades diferentes. E elas vão receber a população LGBT de formas diferentes. Né? E aí vai deter dos estudos que vão ser feitos. Né? Por exemplo, existe sim uma perspectiva de preconceito e inviabilização do grupo LGBT majoritário na sociedade, na metrópole, digamos assim, na cidade, que é majoritariamente, vou usar o conceito, né, de branquitude, e aí a gente vai ter uma majoritária branca, vai ter uma majoritária elitista, que vai estar conservadora, que vai ali firmar ainda mais barreiras para essa população naquele espaço, na cidade. E na periferia, a gente vai ter outras realidades. A gente vai ter uma aceitação também, mas aí vai depender dos estudos. Estou falando aqui de vivência, né? Nessa perspectiva. Mas a gente vai ter uma majoritária, porque por mais que a população, em ambos exista o preconceito, a gente vai ter uma outra história, que é a periferia lutando por, também periférica, não só a população trans, mas a periferia em si lutando por um espaço melhor. E aí, tentando também se inserir nesse processo, um pouco que se aplica também para essa periferia, né? Qual é o tipo dessa cidade, qual é o tipo quer dizer, qual é o tipo dessa periferia, né? Que tipo ela trabalha, por exemplo, né? Para tentar assimilar e já finalizando. Na Terra Firme, que é da onde eu falo para vocês, eu falo de Belém Terra Firme para vocês todos de outros estados que eu não sei de onde são. A gente vai ter, por exemplo, nas periferias, a questão do alagamento, a questão das palafitas, das casas de madeira, e a gente vai ter essa realidade. No Rio de Janeiro, a gente vai ter favela, e aí são realidades de espaços, né, que vão inviabilizar um grupo ou outro, ou vários grupos, que vão separar, fragmentar esses grupos, e como é que eu vou estar fazendo essa leitura enquanto... não, a perspectiva aqui, eu acho que creio que são pessoas de vários cursos, de várias formações, né? Como é que eu vou estar pensando a minha formação no direito à cidade, na moradia, para a população trans, dentro de todas essas perspectivas que eu trouxe para vocês, né? Como é que a gente vai estar colocando isso? Enfim, eu acho que eu extrapolei o tempo ou não, não sei. Obrigado a todos por ouvirem, e estou aí para o diálogo, para o debate, tá bom? Perguntas, é isso. Foi no tempo direitinho. Gente, obrigada, Pedro, pelas contribuições. E lembrando que quem quiser fazer pergunta para o Pedro, coloca lá no chat que no final a gente lê. Certo? E aí, vamos passar para a nossa próxima convidada, que é a Emily. A Emily é mestra em psicologia pela UFRN, integrante da Associação A Transparência no RN, e pesquisa temas voltados à fenomenologia, existencialismo, gênero, sexualidade, escrita e autobiografia. Emily, você tem aí de 15 a 20 minutos para a tua fala e fica à vontade. Oi, gente. Pedro, tua fala foi ótima, assim, contempla um pouco da minha, fico muito feliz. E ao mesmo tempo eu tô pensando assim, meu Deus, eu vou ter que resumir ainda mais o que eu tinha preparado. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim, dá para ouvir. E eu vim falar um pouco da educação, né, voltada mais para a letrinha T, porque a minha dissertação, ela envolveu a educação superior de pessoas transexuais, porque eu sou fruto, né, dessas políticas, inclusive na UFRN, e eu quis realmente, né, verificar quais fatores que poderiam fazer com que as pessoas trans permanecessem, né, no ensino superior. Então, de alguma forma, eu vou estar pautando a educação, mas a educação das pessoas trans, né, dessa letrinha, e aqui num contexto específico que é o da UFRN, mas que a gente percebe em outros estudos do país que há interlocuções, que há encontros. Acho muito interessante quando o Pedro colocou também essa coisa, né, da intersecção, porque a minha vertente teórica que eu usei para as análises foi o transfeminismo,
feminismo, e ele é um feminismo, né, que ele é interseccional e que ele bebe do feminismo negro. Então, a gente precisa entender que nós, LGBTs, a gente também não é só trans, né, a gente pertence a uma classe, a gente tem uma etnia, né, a gente vem de um contexto social, a gente é fruto da classe trabalhadora ou não, enfim, então tudo isso demarca as nossas existências em um espaço. E aí, eu não queria também, né, assim, se eu pudesse, deixa eu botar aqui meus slides. Eu vou tentar ser breve, tá? Eu trouxe um pouco da minha dissertação de mestrado, porque essa dissertação de mestrado, ela foi a primeira feita por uma pessoa trans realizada na UFRN, em psicologia. Então, para mim, foi um grande marco, no sentido de que eu fui a primeira psicóloga transformada, né, em psicologia pela UFRN e a primeira mestra. O que, para mim, e eu coloco dentro dessa dissertação, é um dado gritante. Como assim nós temos 40 anos de curso de psicologia na UFRN e a primeira psicóloga que se diz trans, né, que se demarca com essa intersecção, com essa identidade de gênero, ela se forma após 40 anos de curso e após 30 anos de pós-graduação. Então, para mim, só o fato da minha existência, esse fato de eu demarcar, né, esse pioneirismo, entre muitas aspas, ele é ele demarca, né, uma questão da população trans no Brasil. Eu agradeço o convite, e eu queria dizer também que eu não estou aqui para catequizar ninguém, eu quero muito dialogar, porque muitas vezes quando a gente tenta fazer esses diálogos sobre a população trans, até com as outras letrinhas, ou chamam a gente de vitimista, ou falam de ideologia de gênero, tudo aquilo que, né, quem é ativista trans, como eu, que já está há muito tempo, eu tenho 10 anos de transição de gênero, eu fiz a minha transição dentro da UFRN, né, eu fui expulsa de casa, tive dedos quebrados, eu morei na rua, foi assim, um momento muito difícil da minha vida, e quando a gente vai debatendo essas questões com outras letrinhas, às vezes a gente escuta algumas coisas, né, desnecessárias. Então, eu não estou aqui para catequizar ninguém, mas para contextualizar, assim como o Pedro fez, sobre o contexto de pessoas trans na educação, na esfera do ensino superior, tá? Então, eu quero elucidar um pouco desse contexto. Uma coisa que eu trago para vocês é da onde eu parto. Eu acho que, para mim, eu sempre quis colocar isso nos meus slides, qualquer slide que eu faço, qualquer aula que eu dou, qualquer lugar que eu vou, eu coloco da onde eu parto. Eu demarco a minha existência, né? Porque essa existência, ela acaba sendo política e ela diz do meu lugar de fala. Muitas vezes a gente não gosta daquele termo, lugar de fala de Djamila Ribeiro, mas eu acredito que é porque as pessoas não compreendam bem. Não é porque eu sou trans, eu vou ter lugar de fala só na transexualidade, não. Mas há um contexto específico para a minha fala. Então, eu falo da onde? Eu sou uma mulher de 30 anos, eu completei sexta-feira, dia 12 de junho, 30 anos, né? Já tô ali na expectativa de vida limítrofe para as pessoas trans, que é de 35 anos, e se você é uma mulher trans e negra no Brasil é 26 anos, né, outro dado gritante. Eu sou uma mulher trans para a medicina, mas na minha rede social eu me digo travesti, de propósito, como empoderamento político dessa palavra, porque ser travesti é um sinônimo de orgulho, e para minha mãe eu sou só a filha dela, Emily. Eu sou filha de pais da classe trabalhadora, né, minha mãe é dona de casa, meu pai é vidraceiro, ambos só têm a segunda série, né, então eu venho de um contexto muito diferenciado, né, inclusive das minhas colegas de classe. Eu venho de escola pública, eu fui psicóloga e mestra pela UFRN, e eu acabei me tornando militante pelo direito das pessoas trans, né, eu fui a primeira mulher trans numa residência feminina do país. Eu falo desses pioneirismos não para engrandecimento, mas para demarcar realmente a história do movimento trans e o quanto a gente vem lutando por coisas tão básicas, né, ele fala assim do direito à cidade, o Pedro, ele fala o quanto transitar é tão livre para algumas pessoas, mas para as pessoas trans não é, inclusive nas esferas do ensino superior, né, nas esferas escolares. E eu sou uma pessoa. Na minha dissertação, que já está homologada, convido vocês a lerem, eu defino pessoas trans como pessoas. Antes de nós sermos trans, nós somos pessoas. Então, nós temos gostos, nós namoramos, nós acreditamos em algo, a gente tem esperança, enfim, a gente tem coisas que as outras pessoas também têm. Porque, geralmente, quando eu sou interpelada, as pessoas só lembram da minha transexualidade. Elas esquecem do ser Emily Mel. E na dissertação, como um ato político, todos os perfis de pessoas trans que eu, né, coloquei foram humanizados. As pessoas trans montaram seus próprios perfis, inclusive me cederam fotos, porque eu não queria só mostrar a transexualidade em si, eu queria mostrar tudo que a pessoa trans traz com ela, né, e as fotos são bem bonitas, bem metafóricas, poéticas, de dizer de uma existência que por mais que marcada por uma violência
que é de gênero, né, uma violência de transgressão da ordem normativa de gênero, né, mas havia também muita beleza. E aí eu só estou me caracterizando para vocês saberem quem eu sou. Por que que eu quis fazer, né, esse trabalho na educação, né, de pensar a inserção e permanência estudantil de pessoas trans? Uma coisa que sempre me inquietou, gente, apesar de vocês estar vendo todas esses pontinhos, eu não pretendo falar sobre todos por causa da questão do tempo, eu vou resumindo, mas por que que eu resolvi estudar isso? Totalmente pela atualidade, né, da questão trans, a gente vê que a pauta trans, ela está sendo divulgada desde 2010 com mais intensidade nas mídias sociais e até nos meios acadêmicos. A gente consegue perceber, né, inclusive com a ascensão do transfeminismo, a gente consegue ver as pautas trans surgindo, e historicamente, e aqui eu não estou fazendo uma hierarquia de opressão, mas isso são estudos e dados que a gente vai recolhendo, né, ao longo da nossa trajetória. Historicamente, a letrinha T, e agora a letrinha intersexo, se a gente for ver a letrinha aí, são as pessoas que estão, assim, mais propensas às violências de gênero. Ok? Tá alguém falando? Ah, tá. Ok, ninguém falou nada, né? Então, nós somos as pessoas que estamos mais propensas à violência de gênero e muitas outras formas, né, de violência. E aí tem um autor, que é o Siqueira, que ele vai falar que as pessoas trans são histórias vivas de exclusão, e eu fiquei muito impactada quando eu li isso a primeira vez há 8 anos, né? Eu li isso e isso me tocou, e eu acho que nós somos histórias vivas de exclusão, mas também nós somos histórias vivas de resistência e inventividades. Inclusive, no último tópico da dissertação, eu escrevo sobre isso. Mas a gente não pode negar que há um contexto, sim, de exclusão e um contexto muito forte, né, causado pela transfobia. E aí a gente vai ver essa exclusão tão forte que ela vai excluir a gente de diversos campos, e a área, né, da educação, a área escolar, é uma. Quando a gente vai pensando a temática, né, da inserção das pessoas trans no ensino superior, a gente vê que as pessoas trans têm chegado ao ensino superior, né? A gente vai ter uma série de políticas que estão detalhadas mais à frente, mas que fazem com que a gente chegue ao ensino superior. Só que o que eu tenho visto é o quê? Na minha experiência enquanto pessoa trans, enquanto pesquisadora, enquanto Emily Mel, as pessoas trans não permanecem. E dentro da dissertação eu encontrei isso. Pessoas tendo que sobreviver, escolhendo entre sobreviver ou estudar, porque as políticas que foram pensadas não davam conta dessa demanda. Então, por mais que a gente chegue, a gente geralmente não permanece. E aí eu vi muitos trabalhos produzidos sobre a temática, mas nunca sobre a questão do ensino superior. Atualmente, eu fiz um mapeamento dessas dissertações e teses. Atualmente, nós temos três dissertações e uma defesa de doutorado falando sobre a inserção de pessoas trans no ensino superior, e essa terceira dissertação é a minha, para vocês verem ainda o quanto esse tema ele é muito escasso. E uma outra coisa que me fez pensar sobre esse tema era a questão da representatividade e da intelectualidade trans, pensando também a questão da epistemologia trans. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, desse termo, mas a epistemologia trans são todos os conhecimentos produzidos por autores e autoras trans, não importa a nacionalidade, mas que busquem evidenciar conceitos nossos. Porque sabe o que me acontecia durante o mestrado? E uma vez eu fui criticada na minha banca, né, de qualificação. Eu coloco que, como uma luta política e epistemológica, né, eu demarco esse lugar epistemológico político, eu daria prioridade na minha defesa a autores e autoras trans. Com isso, eu não estaria rejeitando os trabalhos produzidos por autores cisgêneros, mas eu queria evidenciar essa produção de saber trans, né, como a Viviane V já coloca, como a Jaqueline já coloca, a Jaqueline Gomes de Jesus, porque sempre eu recaía numa pergunta, que era, eu estava, assim, produzindo trabalho, né, eu sempre fui a única travesti da minha pós, não tinha outra, e até agora eu acho que chegou só um homem trans, mas eu não sei se ele se diz homem trans para todo mundo, mas eu conheço ele, e aí perguntavam assim para mim, você conhece Berenice Bento? Né? Mas ninguém conhecia Jaqueline Gomes de Jesus. Então, Jaqueline Gomes de Jesus é uma das maiores autoras produtoras sobre transfeminismo no Brasil. Ela é uma das pioneiras. E muitas pessoas nunca tinham ouvido falar da Jaqueline, né? Então, eu, por uma questão epistemológica e de resistência, eu quis, né, dar ênfase aos autores cis. Com isso, gente, eu não estou também
negligenciando os autores cis, tá? Eu não estou dizendo que eles não têm espaço e que eles não podem produzir. Para mim, todo mundo pode produzir sobre todas as temáticas e é extremamente importante que a gente tenha esses aliados, mas a gente tem que saber de onde a gente parte. Porque geralmente as lentes que nós, pessoas transexuais, colocamos sobre os nossos estudos evidenciam violências, e eu estava fazendo essa comparação, que às vezes as pessoas cis elas não colocam como violência ou que elas não pensam nem como violência. Né? Elas não conseguem nem ter acesso, justamente porque elas não vivem. E eu trouxe a epistemologia trans, por quê? Porque quando a gente vai falar de transexualidade, gente, eu estou fazendo assim um resumão para poder entender um pouquinho maior do que é que se encontra no ensino superior, por isso que eu estou trazendo essas coisas. Mas eu trouxe a epistemologia trans, por quê? Porque a gente, para poder falar de transexualidade, como o Pedro colocou, a gente vai ter as outras intersecções, mas tem uma que é extremamente importante e que não pode faltar quando a gente analisa corpos trans, quando a gente analisa vivências trans, que é a cisgeneridade, tá? A cisgeneridade compulsória, ela vai estar influindo diretamente na qualidade de vida das pessoas trans, porque ela é uma opressão estrutural. Assim como o racismo, a cisgeneridade compulsória, a heteronormatividade compulsória, são opressões estruturais que causam muitos, como eu posso dizer, muitos danos ou muitas violências às vivências trans. E aí, o que seria a cisgeneridade compulsória, né? Não tem a heteronormatividade compulsória, que é a pressão da sociedade para que a gente seja heterossexual. Se a gente não for heterossexual, a gente vai receber uma série de sanções e violências, né? A gente vai ver dados gritantes sobre a população LGBT. Do mesmo jeito acontece com as pessoas trans. Nós não somos cisgêneros, né? Nós não somos cis. E por a gente não ser cis, a gente vai sofrer uma violência enorme da sociedade sobre os nossos corpos, inclusive para corrigir a nossa vivência de gênero. Eu não sei se todo mundo conhece esse termo, mas cisgênero é a pessoa que, ao nascer, ela é designada de um gênero, né? Por exemplo, ela é designada de um gênero ao nascer, que é o gênero homem, e ela permanece nesse gênero ao longo da vida, né? Então, por exemplo, se você tem pênis e você é designado como homem, e você se sente homem, se vê como homem, e permanece nesse gênero, você é um homem cis. Cis quer dizer da congruência entre genital e gênero. Se você tem vagina, sua identidade de gênero é mulher, e você se identifica enquanto mulher e não quer fazer uma transição de gênero, você é uma mulher cisgênera. Já as pessoas trans são essas pessoas que estão burlando exatamente isso e mostrando que essas normas, né, que essas normas tão binárias e padronizadas de gênero, elas não são assim na prática, que a vida extrapola isso. Então, a cisgeneridade compulsória é justamente isso. Já que você não é cis, já que você não é hegemonia, você vai sofrer sanções por isso, para que a gente conserte seu gênero, ou como a gente tem discutido, né, com a necropolítica, para que se extermine. Pedro colocou muito bem. Às vezes não é questão de ser negligenciado, é uma questão mesmo de ser, de querer que esse corpo morra, de querer que esse corpo não pertença à sociedade. Quem é trans, muitas vezes teve que escutar falas como essa. Eu já escutei muitas falas como essa, inclusive na universidade. Então, o conceito de cisgeneridade, cisgênero, ele é muito importante. E aí ele deriva da onde? Ele deriva do transfeminismo. Aqui embaixo vocês têm algumas autoras, né? Tirando a Davis, mas algumas autoras como a Koyama, a Jesus, a Shimakao, a Baglag e até eu, né? Eu tenho um texto que se chama Transtornando a Norma Cisgênero e seus Derivados, onde eu discuto como é que o termo cis surge, né? E ele surge a partir do transfeminismo, lá em 2003, com Amy Koyama, já pautando esse termo para a gente, justamente para a gente deslocar as vivências. Porque muitas vezes a gente tem a tendência a dizer assim, Malu, vou usar você, Malu, como exemplo, Malu é uma mulher de verdade e Emily é uma mulher trans. Ou seja, o tempo todo a identidade de gênero, a vivência existencial das pessoas trans são desclassificadas como subcategorias de humanos. Então, a gente cria o termo cis como resistência epistêmica. Então, tem a Malu, que é uma mulher cis, e tem a Emily como uma mulher trans, e dentro desse espectro de gênero há várias possibilidades. Gente, eu tô falando rápido, eu não tô lendo o chat, eu tô falando rápido. Tá tranquilo, Emily. Tá tranquilo? É muita coisa para. É porque eu tô tentando resumir uma dissertação de 171 páginas. Mas vocês podem me sinalizar, eu só não tô lendo o chat, tá bom?
Então, para nós, né, que somos transfeministas, que bebemos do feminismo negro, isso interseccionalizar e pensar esses conceitos são de extrema importância para a gente botar mais uma lentinha ali na vivência trans. Por isso que quando a gente pega, né, a Facchini, ela vai dizer da história do movimento LGBT, e eu faço, né, num artigo meu chamado Epistemologia do Barraco, né, a história do movimento LGBTI em geral, é um texto meu muito legal, do porquê a gente explica por que as transexuais, as pessoas travestis têm que fazer barraco para ter direitos de existência garantido, mas a gente percebe lá que as demandas da sopinha de letrinha não são só de sexualidade, como bem estava colocando, né, o Pedro. Pedro, a tua fala é muito boa, porque complementa muito a minha. A gente, durante um tempo, a gente ficou muito nas pautas dos homens cis, gays cis, né, e geralmente brancos, classe média alta. A gente não pautava as pautas, por exemplo, das mulheres travestis, das mulheres trans negras, dos homens trans negros, né, a questão do suicídio entre os homens trans é uma pauta muito gritante, e que só agora a gente está vendo, e justamente porque a gente começou a destrinchar essas letrinhas, e começou a trazer as violências, né, que nos afetam. Então, a cisgeneridade compulsória, cisgênero, transfeminismo, buscar esses corpos fora do padrão de uma normatividade, né, da congruência sexo, genital e gênero, é o que o transfeminismo problematiza. E aí ele vai mostrando quem são as categorias que são ditas como gente, como pessoas que devem ser reconhecidas como humanas, e as que não são, e aí os corpos trans estão lá. Passar aqui rápido, só para vocês saberem. Então, quando eu estava pensando essa questão de falar um pouquinho para vocês do ensino superior e da educação, a gente vai pegar no primeiro capítulo eu escrevendo sobre a história do movimento trans e do movimento LGBT em geral, e a gente vai encontrar lá na década de 70, 78, 80, um movimento se iniciando no Brasil, num contexto de ditadura, mas o que era mais engraçado é que as pautas eram de sobrevivência e existência. E que esse movimento, ele era extremamente transfóbico, inclusive, né, eles diziam, inclusive há falas de jornais da época, que não se referenciavam aos travestis de forma correta, ou só, assim, diziam, haviam deputados que diziam que travestis não deveriam ter direitos, para você ver o quanto a gente precisou lutar. Mas pensando lá, em 78, 80, as pautas eram de sobrevivência. Para as travestis e transexuais, essas pautas de sobrevivência existem até hoje. Enquanto as outras letrinhas, né, o L e o B, e o L ainda, né, com muitas aspas, conseguem casar, conseguem acessar um emprego, conseguem ter políticas de proteção, conseguem ter a identidade, o acesso a determinados serviços de forma mais tranquila, não sei, não vou dizer mais fácil, mas de forma mais tranquila, as pessoas trans ainda estão lutando, sabe pelo quê? Pela identidade, por um direito de ir ao banheiro, de ser reconhecida como se é, e de o trabalho, porque como bem colocou Pedro também, 90% de nós está na prostituição, então o direito ao acesso ao trabalho formal não existe. Às vezes você pode ter, inclusive, um bom trabalho, um bom currículo, e você não ficar com uma vaga, e isso aconteceu com a Leilani, aqui existem vários exemplos de pessoas trans, que mesmo com currículos muito bons, elas não permanecem na vaga. Por quê? Por causa da transfobia estrutural, da cisgeneridade que a gente vê. Então, desde 1978, nós estamos lutando por pautas de sobrevivência e existência, e a educação é uma delas, e a gente vê algumas melhorias, mas que não é suficiente. E aí, só para vocês pensarem, assim, né, porque às vezes sempre me questionam, nossa, mas Emily, você fala muito de violência, você fala muito de algumas coisas que a população trans sofre, mas assim, não houve nada que pôde estruturar essas pessoas, que de alguma forma mudou a perspectiva para elas, sim. Se a gente for pensar historicamente, nós tivemos algumas políticas para os LGBTIQ+, né, e a gente vai ver, muito engraçado isso, muita gente não sabe, mas eu lendo vários artigos eu consegui ler, e conversei também com pessoas da área que tinham, né, feito trabalho sobre, que a gente começa já a ter direitos humanos, pensando pessoas LGBTs, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, lá em 1993. Mas é a partir de 2000 que o movimento trans ele vai ganhar força no Brasil, e nos mandatos do governo do PT, né, no governo dito de esquerda, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que a gente vai ter a maioria das políticas pensadas para LGBT no âmbito da educação. E aí a gente vai ter o Brasil sem homofobia, que eu acho que muita gente ouviu falar, até de uma forma pejorativa, né, com o nome de kit gay, que na verdade era um grande projeto para pensar a diversidade sexual e de gênero dentro da escola, a capacitação dos professores e de todos os agentes envolvidos ali na escola, e que foi um grande fiasco, né, devido à bancada, como eu posso dizer, a bancada
conservadora do Brasil. Não quer dizer que não tenha surtido efeitos. Teve. Porém, a gente viu, né, vários boicotes. E aí a gente vai ter os projetos de capacitação dos professores, de gênero e diversidade na escola. A gente vai assinar os princípios de Yogya Carta, enfim. Emily, Oi. só para avisar que, por conta do tempo, só pedir para você organizando sua fala para concluir. E o que você não conseguir falar, no final, quando a gente fizer essa rodada de perguntas e respostas, a gente retoma alguns pontos e tal. Tá, ok. Então, os princípios de Yogya Carta em 2007, então a gente vai ter também todo um contexto favorável nesses governos ditos de esquerda, né? Eu digo ditos de esquerda porque, às vezes, quando a gente vai avaliar, às vezes não foi tanto de esquerda, apesar dos avanços sociais, e aí a gente vai ter uma série, né, de resoluções de nome social em várias esferas, por exemplo, a criação do ProUni, do ReUni, a criação das cotas sociais, tudo isso vai fazendo com que as pessoas trans possam, né, se sentir mais seguras, de alguma forma, e que possam adentrar esses espaços. Aí uma coisa que eu queria só para ir finalizando mesmo e deixar o questionamento para a gente e que eu encontrei na minha dissertação e que eu fiquei assustada tem todos esses dados aqui, mas tem um lá de baixo que é só 0,1% de toda a população universitária do país é trans. Gente, 0,1%. Isso é um dado muito baixo, e foi o mesmo dado que eu encontrei na UFRN. Aqui na UFRN nós somos 44 mil alunos. Só 10 pessoas são trans e eu era uma delas. E uma outra coisa que a gente vê é que a gente não está conseguindo enxergar pessoas trans chegando nos cursos. Então, eu me formei há 4 anos e o meu curso não formou nenhuma outra pessoa trans. E quando as pessoas da minha pesquisa eram questionadas se havia outras pessoas trans em cursos próximos ou no mesmo curso, também não havia. Então, a gente vê que mesmo com essas políticas todas, ainda é muito escassa a presença de LGBTs na escola. E aí a gente tem que se perguntar, é porque as pessoas LGBTs, as pessoas trans não gostam de estudar? Não, a gente tem toda uma transfobia, né, barrando a chegada desses corpos. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui que o direito à educação, ele não chega, né, quando se pensa as questões de pessoas trans, ele não chega da mesma forma. A gente vai ter lá pela Constituição que o direito à educação é um direito fundamental, legado a todos os brasileiros, assim como o trabalho formal, assim como a identidade, e que a gente não deve ser discriminado. Mas quando a gente chega no contexto de pessoas trans, a gente não tem isso. O que a gente tem, né, se eu pudesse resumir, é uma discrepância reais entre discrepância entre as demandas reais e propostas, e uma coisa que eu vi nas dissertações e na minha apareceu, e aí eu prometo que eu termino, Malu, esse conceito eu não queria deixar de não falar, que é a pedagogia da violência. Não sei se vocês conhecem esse conceito. Esse conceito ele foi proposto por Luma na dissertação dela, em 2018, na tese dela, e é o quê? A pessoa trans, quando ela chega nesse espaço, ela vai ser violentada de tantas formas que a gente nunca vai poder falar que ela evadiu. Na verdade, ela foi expulsa desse lugar. Porque imagine, você não pode usar um banheiro, você vai ser xingada, você vai ouvir várias informações horríveis sobre a tua vivência. Você chega num contexto fragilizado, você não pode usar o banheiro de acordo com a identidade do seu gênero, você não tem o seu nome social respeitado. E aí tem 2 autores, a Franco e a Cicline, que colocam que mesmo que a pessoa trans consiga denunciar essa violência, ela ainda vai ser culpabilizada. Então, ao invés dela ser acolhida, dela ser respeitada ao denunciar essa violência, né, ela simplesmente é desvalorizada, descreditada e ainda é culpabilizada. Não, você que foi responsável por isso, te agrediram porque você é assim. Então, hoje o que a gente vê ainda dentro das universidades é a pedagogia da violência. Então, são uma série de violências simbólicas, muitas das maiorias, elas não são, assim, explícitas, elas são mais implícitas, simbólicas, que fazem com que, geralmente, né, as pessoas trans não se sintam acolhidas pela universidade e que, muitas vezes, né, elas tenham que deixar os seus cursos. E aí, na minha dissertação, aparece Benjamin, que ele coloca, assim, uma pergunta que para mim me chocou e me toca até hoje, né? A entrevista dele foi a única entrevista que eu parei para respirar junto com ele, porque eu fiquei muito mobilizada, que ele fala assim para mim, entre sobreviver e estudar, eu tive que sobreviver, eu já tinha sido expulso de casa, não tinha trabalho, eu não tinha para onde ir, e a universidade negou todas as políticas de acesso para mim, as políticas de almoço, de eu ter uma bolsa, de eu poder trabalhar dentro da universidade, como é que eu ia sobreviver na universidade, Emily? Eu não faço fotossíntese, eu não vivo de vento. Eu precisava sobreviver, e entre sobreviver e estudar, eu preferi sobreviver. Então, só para vocês verem, né,
o que a gente ainda enfrenta. E é isso, perdão, não consegui falar tudo, peço perdão. É muita coisa agora que eu vi, mas eu juro que eu tô, né, tentando trazer o melhor da discussão, tá bom? E é Não, isso. que é isso. Bom, obrigada, Emily. Gente, quem quiser fazer pergunta, o chat está aberto, tá? Pro finalzinho a gente lê tudo. E aí agora vamos passar para o nosso eixo de espaços de cultura com a Rafa. A Rafa é membro do Engajamundo, do Vote LGBT e do Girassol Amigos da Diversidade. É estudante de ciência política na Unifampa e atua em feminismos, ativismos trans e decoloniais. Rafa, você tem de 15 a 20 minutos, fica à vontade. Arrasou, obrigada. É uma honra falar depois de Emily. Pedro e Emily fizeram falas incríveis, assim, eu vou só, né, trazer mais algumas pinceladas, né? Vocês pouparam muito meu trabalho. Quero agradecer o convite, né? É sempre muito bom esse espaço pra gente, enfim, construir, né? Acho não. Acredito que muito daquilo que a gente deseja. Vocês me ouvem bem? Alguém comentou que não tá me ouvindo. Aqui eu estou escutando. Eu também. Eu estou Arrasou. escutando também. Arrasou. Obrigada pelo feedback. É, Então, né, para me apresentar rapidinho, eu sou Rafaela Brites, faço graduação em Ciência Política, sou nascida e criada aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, na fronteira com a Argentina, é uma região historicamente marcada pelo tradicionalismo gaúcho, aquela coisa super conservadora, né, de traços super machistas, racistas, etc. A cidade de Vargas, né, que foi um ditador absurdo, né, e aí lidar com essas, todo esse arcabouço, né, sempre foi muito difícil. Ainda mais quando eu acesso a universidade, quando eu me afirmo enquanto pessoa trans ou transvestigênero, como nos diz Indianara Siqueira, né, uma das maiores ativistas trans que conheço na América Latina, e ela cunha esse termo, que é o primeiro termo que surge a partir de nós, né? Indianara é incrível. Só pra, assim, eu também gosto de me situar, né, quando eu falo, para não sair no vácuo, né, para entender que eu venho de algum lugar, né? E eu gosto muito, acho que assim como Emily e Pedro, dessa vertente teórica que entende, que busca entender os nossos corpos, né? Eu bebo muito de teóricas inicialmente que pautam o giro linguístico, né? Como Foucault, como Derrida, que falam que a linguagem é muito central, e sem linguagem não existe nada, porque é o que a gente pode ter, né, para falar das coisas e entender as coisas. E desses autores vem, então, Butler e Preciado, que são autores que falam de teoria queer, né? Ambas pessoas trans, né? Butler, que a gente conhece como uma mulher lésbica, hoje se conhece como pessoa não binária, e Paul Preciado é um homem trans, né? Ambos falando de teoria queer, e agora eu tô chegando no giro decolonial, né? Que são as autoras e autores que estão trazendo e disputando o espaço de produção de conhecimento com os saberes dos povos originários do sul global, né? De hoje chamar América Latina e de África, como uma teoria que se sustenta, né? Como uma perspectiva de explicação do mundo, né? E é um outro mundo à parte mesmo, buscar filosofias africanas, buscar, por exemplo, teoria política indígena, né? É um rolê que eu estou amando bastante e que penso ser muito necessário para falar sobre nós, né? Em especial pessoas trans no Brasil. Para falar de cultura,
eu separei mais ou menos em dois momentos, assim, né? Tentei não ser muito grande, porque eu sou muito prolixa, então tentei separar um primeiro momento de como que a gente vivencia e constrói cultura, e no segundo momento como que surge, então, políticas culturais, né? Para pensar setores e, enfim, todo o rolê. É, eu gosto bastante de pensar a partir desse olhar decolonial, né? Ou seja, para além da colonização. E é um dado que eu considero central quando a gente vai pensar sobre qualquer país que tenha sido colonizado, né? Há indícios, estudos de que muitas sociedades não ocidentais, então sociedades aqui, porque Brasil antigamente era chamado de Pindorama, né, pelos povos originários. Então aqui em Pindorama ou em África ou até em vários povos de Ásia viviam a partir de outros parâmetros de gênero, né, onde existiam mais de dois gêneros, né, três, quatro, cinco ou ainda muito mais, e mesmo os que haviam apenas dois, segundo o que a gente consegue resgatar, não era uma hierarquia, né, como a gente vivencia nessa cultura que a gente herdou na base da força, da violência da Europa, né? Então não existia essa hierarquia. Mesmo quando havia uma divisão entre dois, era muito integrada, né, com um outro rolê. Quando, em especial, os homens brancos europeus, eles chegam neste território e chegam em África e olham, né, já com esse viés, muito a partir de dois marcos que eu considero muito centrais, né, que é o marco das ciências criminais e o marco das ciências médicas. E com um pilar cujo pilar central é o racismo, né? E aí uma outra dimensão é a dimensão sexo-gênero. Então eles olham para uma sociedade, vamos, um exemplo, eles chegam aqui, olham para sociedades indígenas e veem que algumas pessoas que eles enxergam como macho, como homem, não se comportavam como os outros homens daquele grupo e tinham uma outra função social. Então, já enviesados não só por um olhar racista daquele povo que não eram civilizados para eles, com um olhar cis heteronormativo, como já a Emily explicou também, né? Eles olham como pervertidos, como invertidos, né? Óbvio que sempre também bebendo desse arcabouço ético-moral cristão, né? Que a igreja exerceu durante todo o período de Idade Média, né? Então, toda essa violência colonial vai submeter essas pessoas que já viviam livres nos seus territórios, né, que já tinham toda uma. Era como se fazia parte da natureza daquele povo que a gente sabe, né, ser muito mais civilizados com a natureza e integrados com a natureza, né? Quando essa violência colonial chega racializando e generificando essas pessoas, isso cria uma tensão ainda maior, porque Paul Preciado, a terceira referência. Ele é incrível. Prepare-se, viu? Ele é babado. Mas eles são só os mais mainstream, né, gata? Depois a gente pode trazer uma lista de pessoas, né, mais do sul global aqui, pessoas, né, não brancas falando sobre isso. Tem várias, pessoas trans, inclusive, né, como a Emily já citou algumas. Então, essa violência colonial de pilar, né, racista e sexista, né, e dentro de racista tem muita coisa, dentro de sexista tem muita coisa também, se gera então toda a ocupação desse espaço territorial, e aí começam a se desenhar as cidades, começam a se desenhar primeiro as fazendas, né, os lugares de habitação, e aí que lugar foi sobrando para essas pessoas que se recusavam a ser tratadas como homens, que se recusavam a ser tratadas, né, como não humanas, né? A marginalização. Então, eu costumo dizer, né, que
para entender onde a gente está hoje, a gente precisa entender a construção da travestilidade brasileira e ela se dá nesse meio, né, de violência mesmo, né, uma violência colonial bastante, fundamentalmente racista e sexista, né, entendendo que tem cargas de misoginia, tem cargas de cisnormatividade e de heterossexismo também. Em vários lugares, em especial nas Américas, né, tanto América do Norte quanto América Latina, a gente percebe que a formação identitária de pessoas LGBT, que a gente hoje chama de LGBT, ela se dá no contexto de margem, de noite e de vivências culturais, né? O rolê, a nossa festa, né? A boate, a noite, né? Se dá a partir disso, né? Então, com o passar do tempo, essas pessoas foram produzindo uma cultura LGBT, né? Não sei se vocês já tiveram contato com a série chamada Pose. É uma série norte-americana feita com um elenco quase todo trans, né? E muitas dessas trans são pessoas trans negras. E ele retrata ali dos anos 80, acho que 80, né? De como que as pessoas LGBTs, em especial as pessoas trans, produziam a sua vida, já que o mundo público do dia não havia espaço para essas pessoas. Então, na noite, dentro de algumas casas noturnas, elas criavam os bailes, né? E aí esses bailes eram o lugar onde se expressavam, onde viviam, onde criavam relações. Eu ainda não cheguei na segunda temporada, estou ansiosa. E pode ser um exemplo. Aqui, por vários motivos, a gente bebe muito dos Estados Unidos, né? Por vários motivos bastante bizarros também. Mas uma coisa boa é que a gente tem muitas ressonâncias, né, de construção de cultura LGBT com aqueles lugares em questão de marcos de movimento social, né? Nova York é um epicentro, inclusive para quem tiver acesso à Netflix ou estiver mais habituada à nossa pirataria básica, pesquisar um documentário chamado A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. É a história da Marsha, que foi uma pessoa trans, negra, dos Estados Unidos, que iniciou a revolta de Stonewall, né? Que foi no bar Stonewall Inn, em Nova York, que era conhecido como um bar LGBT. A polícia estava batendo horrores, né? E aí daria pra gente discutir num outro momento só sobre polícia, né? Porque polícia existe porque existe racismo, né? A polícia não surgiu para defender as pessoas do mal, não. Ela surgiu para defender um grupo específico de quem eles não gostam e querem exterminar, né? Pontualmente, assim. A polícia estava batendo sistematicamente lá e prendendo várias, em especial as trans, que na época era chamada de queens, né? E ela foi uma das primeiras a, né, se revoltar contra essa abordagem policial, e aí todo mundo começa a se revoltar, e aí vira uma guerra, né? E aí marcou, então, o que chamam de a revolta de Stonewall. Ela é uma das mães desse movimento, ela junto com a Silvia Rivera, que era uma trans de origem latina, né? Silvia Rivera. E as duas foram sistematicamente negadas pelo movimento. Por quê? Porque dentro do LGBT, a gente não é uma massa única, né? Existem pessoas que são brancas, existem pessoas de classe média alta ou classe alta, existem pessoas cis, existem homens, né? Então, essas hegemonias dentro desse grupo que fala de algumas periferias culturais, sociais, gera uma tensão muito forte a ponto de, né, negarem essas duas matriarcas do movimento de maneira muito sistemática e até hoje não se fala. Começou a se falar recentemente depois do boom desse filme, né? É, só para eu não voltar para a linha que eu venho fazendo, então, a cultura LGBT, em especial de pessoas trans, ela se dá nessas margens, né? E é sempre importante entender corpo-território, né? No caso do sul global, do Brasil, esses corpos, eles estavam ali construindo com as margens, né? Então, por que que
muita coisa da nossa cultura LGBT, em especial da transexualidade no Brasil, vem, por exemplo, de um arcabouço cultural africano, né? Por quê? Porque muitas pessoas trans, elas tiveram abrigo em terreiros, né? De candomblé e depois de umbanda. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o Pajubá, que é a nossa linguagem, nosso código, que não é mais secreto, né, infelizmente, muitas palavras, inclusive o termo Pajubá, vem de um arcabouço cultural e linguístico africano, né? Todo esse olhar sobre os nossos corpos, esse olhar colonial dos homens brancos, cisgêneros, cristãos que vieram da Europa para trazer a civilização para a gente, trazer o progresso, né? Isso vai constituindo o imaginário coletivo. E isso influencia na maneira como as pessoas vão ficcionalizar o mundo, os corpos e a sociedade. Porque eu entendo que a gente ficcionaliza o mundo e as coisas por uma necessidade humana. Eu creio muito que as experiências humanas ao longo do planeta e da história tiveram como marco de humanidade esse processo de significados, né? Isso é importante, isso é central. A maneira como a gente faz isso pode vir, no nosso caso, de uma sociedade com essa ferida colonial tão profunda, de marcadores sexistas e racistas tão profundas, esse processo de ficcionalizar pode vir marcado de estereótipos que reproduzem violências absurdas. Então, toda essa, como Emily comentava, né, que a Luma, que é a primeira pessoa trans a ter doutorado no Brasil, fala de pedagogia da violência, né? Isso não é porque uma professora ou um diretor foi absurdamente transfóbico, não é. Quando a gente fala de transfobia, assim como homofobia, lesbofobia, bifobia, e é por isso que eu não gosto de usar fobia no final, prefiro falar em heterossexismo ou cissexismo, a gente não fala do comportamento de um indivíduo que não é evoluído, porque ele é atrasado. A gente fala de uma sistemática moral e ética que organiza os corpos na sociedade, né? Então isso é parte de como as instituições funcionam. Não sabem lidar com alguém que não está naquele modelinho de pessoa que nasce, é batizada num gênero e num nome e passa a vida inteira com esse gênero e com esse nome. A gente teve que fazer uma mobilização absurda para conseguir, em 2018, ontem, ou em tempo histórico hoje, que a gente pudesse mudar os nossos nomes sem ter que fazer uma ação judicial absurda, né? Isso é um exemplo, né? Então, de como todo esse olhar, essa apropriação do mundo a partir do lugar de um homem branco europeu desenhou a maneira como a gente vive, a maneira como a gente estuda, a maneira como a gente conversa. A gente fala língua portuguesa, não é língua brasileira, é língua portuguesa. Tudo bem que é bonita, tudo bem que o português do Brasil é muito mais bonito que outros, porque tem ali um caldeirão de outras culturas que contribuíram, mas é uma língua portuguesa, né? Então, gosto sempre de demarcar esse lugar. As violências que a gente vive, elas não são atos esporádicos de pessoas que são más. Às vezes pode ser. Elas são traços de como esse país, que é uma invasão que nunca terminou, vem se construindo, né? O segundo momento que eu pensei, para não ficar me alongando mais nessa parte, né, é sobre justamente políticas culturais, né? Porque é muito delicado, né? Assim, eu já estava meio mexida com as falas anteriores e tal, e falar de direito à cidade, para mim, é um rolê, né, bastante íntimo, delicado, porque a gente não transita assim tranquilamente na cidade, até anda porque precisa, mas é sempre criando artifícios, né, para poder ocupar a cidade, né?
mais ainda quando se fala em ocupação da cultura, né? A parte pública da cultura. Por quê? A cultura define povos, define pessoas, né? É a história, é a maneira como a gente se chama, é a maneira como a gente entende as coisas, né? Então, a cultura é esse arcabouço de várias coisas, é acúmulos humanos, né? E muito que se reproduz, assim, de maneira banal durante o dia, vem de uma cultura bastante eurocêntrica, e até a parte que vem de povos originários, ameríndios ou africanos, é renomeada para parecer branco e masculino, esse gênero, todo esse pacotinho, né? É, eu não consigo falar sobre isso sem, né, fazer uma análise de conjuntura breve, que é, existe um desmonte público ocorrendo no Brasil, né? Ponto. Esse é um governo de... muitos autores muito respeitados vêm dizendo que esse é um governo de destruição, né? E quando a gente para analisar, eu não estou acompanhando muito os últimos dias, porque, assim, é pesado, né? A saúde mental tem um limite, então eu sei de coisas por alto. Não deveria, né, como uma cientista política, tá assim, mas estou me permitindo. Então, esse governo ele vem desmontando muitas coisas públicas. A cultura não tem nem mais um ministério, virou uma secretaria e está com muita turbulência, né? Que entrou a Regina Duarte, saiu Regina Duarte, enfim, essa confusão. Como que ficam, então, os espaços culturais públicos que com muita luta foram construídos, né? Como que a gente faz para manter e para resgatar elementos culturais que são importantes e decisivos para as pessoas que, por algum motivo, são marginalizadas diante de um contexto desse, né? Para além de pandemia, né? Para além de pandemia, que é um outro rolê. Então, eu acho que meu tempo deve estar acabando. Eu fico, eu fico me questionando sobre os equipamentos públicos culturais como direito ao futuro, entendendo que até agora a gente foi narrada pelos olhos do outro, né? Na verdade, a gente era o outro e a gente ainda é o outro de quem é normal, né? A gente ainda é narrada por por uma voz, por um olhar hegemônico. A cultura, assim como a produção intelectual, ela é uma das maneiras de narrar a partir da gente. Por isso que eu uso hoje um termo transvestigênero para falar sobre mim. Porque é um termo criado por nós para narrar a nós mesmas, né? Por isso que eu tô começando a estudar teóricas do giro decolonial, para poder resgatar o saber dos povos por eles mesmos. Como a gente pode pensar o nosso futuro se os acúmulos que a gente fez são sistematicamente apagados, né? Sueli Carneiro, uma das maiores feministas negras desse país, traz o conceito de epistemicídio, que é a violência e o apagamento sistemático de epistemes, que não são hegemônicas. Como a gente... amiga, já somos amigas, gata. Eu te amo já. Como a gente pode construir o nosso futuro resgatando esses saberes que muitos nos são caros, né? Como a gente pode construir um futuro sendo que a nossa história marginal está em frangalhos? Eu quero deixar essa bomba para a gente pensar coletivamente, né? E mais em questão pontual, como que a gente pode pensar os equipamentos públicos culturais como direito ao futuro e como a gente pode defender eles como um direito à vida, né? Eu acho que é isso, gata. Estou aqui para também construir coletivamente. Assim, não existe pergunta feia. Óbvio que existe algumas feias, mas toda dúvida, quando bem colocada, ela é bem-vinda.
Não existe aqui uma autoridade de saber, isso é coisa de homem branco europeu. Não venho aqui como alguém, mesmo que disputando a academia e desejando ocupar altas patentes, porque a gente tá aqui para isso. Não existe esse lugar de onde eu falo de autoridade, então alguém pode dizer que eu estou completamente errada e tudo bem, a gente pode construir isso. Enfim, gente, eu sou canceriana, então eu gosto, né, e com ascendente em Libra. Eu adoro quando a gente se harmoniza, entendeu? Com afeto, com carinho, para poder também suportar, né, e construir o nosso futuro. Obrigada, gente, pelo espaço. Agora vamos trocar. Pronto. Obrigada, Rafa, pela disponibilidade e participação. E agradecer novamente a Emily e ao Pedro, né? E agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Eu vi que aqui no chat ainda não tem perguntas. Então, quem quiser perguntar, o momento é agora, gente. Eu achei muito interessante, sou eu, Emily, né? Geminiana, né? Geminiana sempre vai lá tagarelar. Mas eu acho que quando a Rafa estava falando, me toca muito essa questão do epistemicídio, né? Porque você acredita que na minha banca do mestrado eu fui questionada assim, mas você não tá desmerecendo os autores cis e privilegiando os trans? E aí eu olhei para a pessoa que estava na banca e falei assim, mas qual é o privilégio que as pessoas trans têm ao morrerem aos 35 anos e eu ser a única travesti do mestrado? E aí ela parou assim, né, e me olhou, e eu sou um pouco assim combativa, eu não gosto, mas eu me tornei muito combativa, né, porque enfim, eu fui expulsa de casa, tive dedos quebrados, então é uma história que eu conto na dissertação, e eu aprendi a enfrentar, a me impor para poder sobreviver. Então, quando eu escrevi esse texto, a Epistemologia do Barraco, que é justamente sobre também falar de nós como fundadoras, né, como co-criadoras do movimento LGBT internacional, do movimento internacional e nacional, a gente precisa muitas vezes se impor, né, mesmo que seja na base do barraco, do grito, para poder ser ouvida, porque se a gente chega pelas vias formais de judicialização, a gente é negada, então pelo menos ali existencialmente, através do barraco, presencialmente a gente, né, e quando você fala essa questão do epistemicídio, foi por isso que eu quis realmente privilegiar, se a gente vai dizer, né, essa palavra, mas eu quis evidenciar autores e autoras trans e brasileiras, né, eu acho que a única de fora que eu coloquei foi a Amy Koyama, porque é ela que vai trazer o conceito de cisgênero lá atrás. Mas mesmo assim, a Amy Koyama, ela não é, né, branca, europeia, tá? Ela é de outra nacionalidade. Então, eu adorei, assim, essa tua fala que me fez pensar. E quantos projetos para o futuro, ainda é pertinente a gente se colocar qual é o futuro, né? Porque com uma expectativa de vida de 35 anos, é uma população que morre muito jovem, que morre ali num tempo que a gente está estabilizando a vida, geralmente, né? Geralmente aos 35 anos a gente está meio que estabilizando a vida e a gente está morrendo com menos da metade, né, da idade da população brasileira. Então, eu amei, eu tô falando meio também do Pedro, acho que quando o Pedro fala do direito à cidade, isso que você falou, gente, eu vou calar a boca, eu prometo, mas eu amei, assim, eu preciso ter esse momento de interação com essas pessoas maravilhosas. Mas quando você fala o direito à cidade, é um direito vilipendiado desde o momento que a gente resolve ser trans, que a gente resolve se evidenciar. E não só com as identidades trans, mas aquele gay também que é mais afeminado, ou a bicha pintosa, como a gente diz, né? Ou aquela pessoa LGBT que é pública, o direito dela também à cidade transitária é vilipendiado de muitas formas, né? A gente vê uma violência, assim, simbólica muito forte contra essa pessoa, né? Então, as falas de vocês, assim, eu quero ser, vamos ser amigas para sempre, por favor. Eu queria falar também, eu queria agradecer mais uma vez o Engaja por ter me dado a oportunidade de estar conversando com essas duas pessoas incríveis, que é a Emily e Rafa. E assim, muito, muito, muito obrigada pelas falas de vocês. Vocês estão bem mais à frente do que eu em relação à pesquisa, academicamente. Eu estou meio que chegando agora uns 2, 3 anos aí nisso. E assim, eu estou me sentindo muito à vontade agora. Eu estava muito nervoso no início, mas agora eu estou me sentindo muito em casa com vocês aqui. Então, muito, muito obrigado. Eu queria falar uns 3 pontos dessas falas, assim, se não houver perguntas, se vocês me permitirem falar, que é assim,
a gente fala bastante de violência, né? E as pessoas às vezes questionam, mas vocês só falam de violência. E eu fico pensando, né? Quando pararem de nos matar uma vez por dia, aí eu tento parar um pouco de falar sobre violência. E eu tento parar um pouco de falar de dados, porque a gente está nas estatísticas da violência em alto padrão, não em outros dados. A gente está nessas estatísticas que a gente está grande, é por isso que a gente está falando disso o tempo inteiro. E aí eu quero falar de proporcionalidade para além de representatividade, né? Eu não quero, incrível, eu quero mais Emilys, mais Rafas, sabe? Eu quero deixar de ser o único Pedro que vai falar de gênero dentro do meu curso, eu quero ser o único que LGBT que vai estar ocupando esses espaços. E não é porque, como a Emily colocou, não é porque a gente não gosta de estudar, ou porque a gente não quer trabalhar, é porque a gente não pode, porque está sendo negado, é porque está sendo invisibilizado a nossa participação. Por isso, quando eu falo de direito à cidade, primeiro eu preciso falar do direito de eu existir para eu ter essa cidade, né? Porque eu estou nessa cidade escorraçado, entendeu? Como é que eu vou estar falando de direito à cidade, de justiça espacial, numa realidade que não é essa, entendeu? E aí eu vou também pegar o gancho que a Emily disse em relação ao espaço de fala. É por entender o meu espaço de fala que os meus dados e as minhas falas estão pautadas em relação à população específica trans, né? Eu acho que a gente está falando, a gente tem, e eu sou adepto, eu vou trazer esse movimento um dia de mudar as siglas para TLBG. Eu acho que a gente negligenciou o T durante tantos anos, né? Como bem Rafa colocou a marcha, né? A gente, quando a Silveira, ela pega o microfone naquele discurso que ela faz, e eu tô legendando ele para postar no Instagram, porque ele não tem legendado, só tem no Netflix esse discurso, e ela fala, né? Aquelas pessoas que estão presas, porque vocês estão aqui discutindo, vocês estão aqui nesse palanque, né? Legal. Mas as pessoas que estão presas não estão pedindo ajuda para homens, não estão pedindo ajuda para mulheres, estão pedindo ajuda para nós, que é para ela e para a Marcha, com a Star, né? Que elas criam que é uma associação trans. E aí ela no final diz assim, poder gay. E eu creio que naquele momento, eu creio com toda certeza que na verdade ela está dizendo poder trans. Eu acho que ela está dizendo poder a nós que somos massacradas, estamos morrendo dentro das cadeias enquanto a galera está aqui. É um papo para a gente discutir na nossa comunidade, né, Rafa e Emily? Eu acho que a gente tem que discutir entre a gente aí depois, em outro momento. Não é um papo para a gente decidir aqui com a outra galera, como eu falei, não sei quem é que está nos ouvindo, né? Mas eu creio que são pessoas que estão interessadas em nos conhecer um pouco mais. Então, essas Pose, Marcha, que são séries e filmes, documentários, né, que estão aí, assistam, que é muito importante, e que eu quero agradecer, eu quero dizer muito obrigado, que a gente possa continuar, que a gente possa seguir nas redes sociais. Eu vou mandar aqui para vocês, eu vou colocar o meu user pessoal e o da página do Instagram, quem quiser seguir. E assim, obrigado. É muito isso, é a gente lutar por existir, lutar para ocupar os espaços, para que a gente possa chegar num dia, não lutar mais, para eu possa descansar. Vai demorar? Eu sei que vai, mas eu não vou desistir por causa disso, né? Porque agora, conhecendo cada vez mais Rafas e Emilys, eu vou continuar com muito mais força. Enfim, é isso. Um beijo. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso. É bom ver isso, assim. Se eu puder falar só mais uma coisinha, esse eu queria deixar como um presente que eu ganhei no meu estudo da dissertação, foi o maior presente. Eu desenvolvi um conceito que eu convido a gente a ler, que é o de inventividades. Inventivo é aquilo que se cria, aquilo que se transforma, aquilo que rompe com o espaço. Então, quando a gente fala dessas violências, a gente fala de uma realidade da sigla LGBT. É uma realidade, como você coloca, e é verdadeira. Mas a gente não pode dizer que o nosso corpo não é político, porque ele é político o tempo todo. E eu, na dissertação, eu tive o privilégio de entrevistar as pessoas pioneiras do RN, as primeiras pessoas trans em universidades federais, em institutos federais. E é lindo a transformação, não estou romantizando, tá? Eu realmente não estou romantizando. Eu vivi, inclusive, esse processo, porque eu também fui pioneira aqui na psicologia, mas é incrível como esse corpo trans, ele é inventivo.
As pessoas dizem assim pra gente na universidade, vocês não vão ficar aqui, aqui não é o lugar de vocês, e a gente diz, a gente fica, permanece e transforma. Então, quando o corpo trans chega nessa universidade, ele fissurou todas as bordas daquela universidade com muros tão colonizados, tão de pedra. Então, políticas foram engendradas, pessoas trans foram vistas, o debate sobre a questão da despatologização trans lá no meu curso foi intenso, porque eu fazia o tempo todo, né, propaganda, assim, toda a aula de psicologia social, eu estava lá falando sobre identidade trans, nas aulas de psicopatologia, e isso foi um debate que os professores agregaram ao curso. Então, a gente não pode dizer que esses corpos trans, eles estão parados, estáticos, né, a gente vai transformando, aonde a gente anda é político. A Leilane, eu queria só mostrar um slide para vocês, de verdade, eu acho que é justo. A Leilane foi uma das primeiras pós-doutoras do país, e foi a primeira pós-doutora aqui da minha universidade, morreu de forma trágica, morreu de fome, pela transfobia estrutural que ela sofreu, né, e ela coloca uma coisa, não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui foi a epígrafe da minha dissertação, e eu achei muito bom de colocar, né, quando a gente é trans, a militância não é uma opção, é um imperativo ético sobre as nossas vidas, ou a gente luta, ou a gente morre. E mesmo lutando, a gente morre. Essas são as palavras da Leilane, né? O quanto é importante a gente pensar. Mas é um imperativo ético no sentido de que esse corpo, ele é político, né? Ele é extremamente político, os nossos corpos. Então, a gente não pode, a gente fala dessa violência, mas a gente não pode esquecer da inventividade que ele traz. A gente fissura aonde a gente está. E aí eu fui escrevendo isso, né? O primeiro homem trans professor da UFESA, e assim, o nível de transformação. E ele dá aula para alunos surdos, ele também é aluno, sabe? Ele dá uma aula assim, ele trabalha com uma gama de alunos lá que a gente não consegue pensar, porque às vezes a gente fica naquela coisa de que a pessoa trans, ela tá só sofrendo, só morrendo, e ela não tá resistindo a isso. Então, na dissertação, a gente tem dois contrastes. A gente vai dizer dessa violência, mas a gente vai dizer dessa resistência e dessa inventividade. Então, eu queria deixar esse conceito para a gente pensar, justamente, inventividades. A gente sofre, mas a gente resiste, a gente transforma, tá? Eu queria deixar essa colocação para a gente. O Douglas perguntou aqui nos comentários, acho que a Emily já respondeu um pouco disso, mas o Douglas perguntou aqui nos comentários, como foi a universidade para vocês? Se a Rafa e o Pedro quiserem comentar, sintam-se à vontade. Se Rafa quiser começar, posso falar bem Arrasou. simples, porque assim, eu acho que a Rafa vai ter um pouco mais para falar, porque, por exemplo, no meu curso, eu tenho o privilégio de ser gay cis, e aí a dificuldade que eu tive no meu curso foi que a geografia ela é majoritariamente hétera e machista. E então aí quando eu chego para falar disso, né, eu me visualizava em algumas outras pessoas que também faziam parte da comunidade, mas assim, eu não via esse debate mais incisivo ali dentro, né? Eu não via essas representatividades, eu não me enxergava nos espaços, eu não me enxergava naqueles grupos para eu falar do meu jeito. Eu sempre fui muito respeitado porque eu sempre impus isso, né? Eu aprendi isso desde a minha escola. Eu aprendi a nunca baixar a cabeça, eu aprendi a me orgulhar, eu aprendi a me posicionar. Então, na universidade foi também assim, né? Eu impus o respeito e a gente sabe, enquanto acho que Emily e Rafa sabem disso muito bem, a gente precisa se reafirmar e pautar nossa fala e pautar nosso posicionamento o tempo inteiro, né? A gente precisa criar a nossa imagem de uma forma que as pessoas elas não vão furar aquilo para nos machucar, né? E a gente vai ter o tempo todo, a nossa fala tem que ser podada, o nosso jeito tem que ser, não o meu jeito, mas a questão do respeito, né? Eu tenho que dar o respeito, entre muitas aspas. E aí a gente se veste nessa armadura. Então eu não tive isso. Mas aí eu tive uma grande, já finalizando, né? O que foi muito legal, as pessoas começarem a falar mais disso, porque eu pautei também um pouco mais disso, né? Eu falava mais o tempo todo, eu pedia esses espaços, e aí eu ia mais nesses espaços dentro da universidade, falava mais disso. A gente tem o CAGEL, né, que é um espaço, um centro acadêmico ali, então naquele quartinho tudo rola, né? E esses assuntos também rolavam mais, assim. Então, eu creio que isso foi bom
né? Não só eu, mas as outras pessoas que também começaram a se identificar trazendo esse debate. Então, acho que é muito disso. A gente sente, sim, mas a gente precisa, como a Emily falou, lutar o tempo inteiro, né? E aí, nessas lutas, a gente tem umas vitórias. Real. Então, como está sendo na universidade para mim? Eu, o meu histórico educacional é todo meio fora, assim, né? Como vocês devem imaginar, né? Eu tive a oportunidade de, graças ao Reúne do governo do PT, a gente ter, aqui na minha cidade, que é um interiorzão, assim, fronteira oeste, né? Super longe da capital, 9 horas de busão até a capital, a gente ter 3 universidades públicas, uma estadual e 2 federais. E eu tive o privilégio, barra oportunidade de estudar o meu ensino médio num campus de um instituto federal que tem aqui. Então, desde o ensino médio, eu já fui iniciada, né, nessa vida muito louca, né, de mais acadêmica, assim, né, semestral, horas extracurriculares e tudo mais. E isso teve um preço, né, obviamente, mas ao mesmo tempo era um espaço aberto, né, onde eu conseguia discutir as coisas abertamente. Eu ainda não me entendia como pessoa trans. Na época eu tava recém começando a entender, talvez como um menino gay, coitada, né? E aí, mas ao mesmo tempo era um espaço muito aberto, né? Foi aonde eu fui introduzida pela primeira vez a um debate sobre gênero, a um debate sobre feminismos, né? De teoria feminista mesmo, enquanto um campo de estudo, né? E sobre política, principalmente, né? Porque eu odiava política, e aí no meu terceiro ano eu tive política o ano inteiro em sociologia e filosofia. E aí no ano seguinte eu me formo em 2015. Em 2016 eu entro pro campus onde eu estudo hoje, aqui em São Borja, da outra federal que tem aqui, que é só ensino superior, não tem ensino médio. E eu entrei num curso de licenciatura. Foi aonde, nesse 2016, conturbadíssimo, né, golpe da Dilma, eu entrei em vários movimentos sociais e aí eu me percebi enquanto pessoa trans, né, enquanto pessoa fora do binário e pessoa trans. E esse processo foi muito importante, né, porque eu tive uma turma que no início foi bastante unida e foi muito maravilhosa, assim, eu era insuportável no início, porque toda aula eu tava lá falando sobre gênero, sexualidade, né, batendo ponto, né. É, aquela coisa de quem tá começando, ficar foita, né, que descobre que o mundo é uma merda e quer resolver agora. E, mas ao mesmo tempo eu entrei para disputas institucionais muito fortes, né, com a direção do campus e foi bizarro. Foi muito violento. Acabou que em 2017, o ano que eu fui conselheira estadual LGBT aqui no Rio Grande do Sul, que foi assim, eu tinha 19 anos, foi também uma outra puta privilégio barra oportunidade, né, do movimento daqui acreditar em mim para ocupar esse espaço, né? Foi o primeiro espaço político que eu ocupei, assim. É, eu adoeci mentalmente e aí no final de 2017 eu fui embora daqui. Meus pais não moravam aqui, eu tinha ficado para estudar. E aí fui passar um ano com eles, né, durante 2018. Querendo nunca mais pisar naquele campus, né? Aí em 2019 eu volto para São Borja e no meio do ano eu falei, não, eu tenho a minha matrícula lá, é um bom campus, é um campus de humanas e sociais, entendeu? E tem esse curso de ciência política que é muito incrível, que é muito a minha cara, por que que eu tô, né, dando a razão para aqueles que não me querem lá? Como a Emily comenta, nem sempre, quase nunca é aquela coisa direta, tipo, eu não te quero aqui, né? Às vezes é. Mas no meu caso era algo muito velado, assim, né? Porque a institucionalidade não sabe comportar nossa existência, o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para tensionar. Só da gente passear pelos corredores, né, já é um tensionamento, né? Tanto no curso que eu fazia quanto no que eu tô agora, eu sou a primeira pessoa trans e única até agora. O meu filho trans, né, que eu digo que eu tenho filhos, né? A gente tem mães trans e filhos trans, né? E um dos meus filhos, que é um menino trans, e esse ano ele entrou na ciência política. Infelizmente, né, veio o apocalipse e as aulas não começaram, mas ele
maculado na ciência política também. Então, mais uma vitória, né? Mais uma pessoa trans lá pra gente. Mas ao mesmo tempo sabendo da precariedade que a gente precisa construir, né? E eu gosto muito do conceito de inventividades que se apresenta, Emily, porque é o que a gente faz, né? É o que os povos marginais fazem o tempo todo. A gente tem que criar, tem que tirar leite de pedra sem a pedra. Então, a experiência da universidade, que foi muito violenta, ainda segue, às vezes, né, pela maneira como a gente tem que estudar, a gente sempre dando com isso, né? E essa violência de ter que se portar, né, como alguém respeitável e usar a linguagem deles para fazer eles entenderem, né, o quanto isso é violento, o quanto ouvindo Emily, o quanto ela é didática nas suas falas, né, e eu sei o quanto é caro o preço que a gente tem para ser tão didática, né, ter que ficar esmiuçando nossas dores de uma maneira que uma pessoa puta privilegiada consiga entender, que é um trabalho absurdo, é horroroso, né. Então, o preço que a gente paga por ter que ficar usando a linguagem deles, a maneira como eles funcionam, como eles operam é muito alto, né, para nossa saúde mental mesmo. E creio que isso seja de maneira geral para vários públicos, né? Então, está sendo muito bom, porque eu gosto muito de estudar, gosto de política, né? Gosto da ciência política mesmo, ela sendo a mais atrasada em relação às nossas pautas, mas gosto, né, pela possibilidade de poder tensionar, de construir. Mas ao mesmo tempo é sempre uma experiência, né, tensa e sofrida e tudo mais, né? Então é um jogo de ganhar e perder constante. A Bárbara colocou aqui no chat que queria perguntar, falar alguma coisa. Bárbara? Oi, gente, vocês me ouvem? Não sei nem se eu consigo aqui ligar minha câmera. Meu namorado tá dormindo aqui atrás, então também. Gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Falo com toda a certeza aqui do meu coração que foi o melhor grupo de estudos que eu tive o prazer de realizar, participar. Aqui nos meus anos de Matusalém, na organização. Gente, eu confesso que eu fiquei muito emocionada. Eu queria agradecer muito o Pedro, a Emily, a Rafa, pela disponibilidade também. Quem trouxe vocês também aqui. Quero agradecer a Ana Rosa também, que trouxe o Pedro, a Malu, que trouxe a Emily também. Fiquei muito arrepiada, assim. E a Rafa, a Emily não está aqui, mas ela assistiu depois, agradecer também por ter ido te chamar, porque eu fui doutrinar ela e ir atrás de você. Gente, eu não escondo também que eu tenho uma admiração muito profunda pela Rafa, a maior referência que eu tenho, assim, somente quando eu penso em tudo, né, na sociedade, etc. Eu trabalho com cidades, sou daqui de São Paulo, né, gente, Bárbara, de 3 anos, aqui vivendo nessa selva de pedra louca, para não dizer horrorosa, a maioria das vezes. E eu trabalho para a prefeitura também, então penso a cidade o tempo todo, né, todo o tempo, assim. Então, eu estudo aqui, estudo geografia também, com foco em cidades. Então, eu estudo aqui numa periferia, que também é um campus que não tem pessoas assim que se assumam LGBT, né? Pelo menos até onde a gente conseguiu ter uma conversa. Eu trabalho num Centro Cultural da Juventude, não sei se alguém já ouviu falar, aqui em São Paulo, aqui na periferia da Zona Norte também. E também foi um lugar que eu pude sentir, assim, como faz falta também essas conversas que vocês têm, sabe? Eu queria falar mal de algumas coisas, mas eu não posso, porque, né, trabalhando no setor público, também tem, às vezes, um pouco desse rabo preso, né? Mas é muito real isso, por exemplo, quando o Pedro fala essa questão da questão da moradia, né? Eu já trabalhei no centro, pessoas trans, LGBT, às vezes nem sempre trans, né? Às vezes um LGBT mesmo, que mãe e pai expulsa porque descobre a orientação sexual, e também é uma coisa assim muito, muito complicada também, porque você vê que teve uma cidade que ainda o mínimo possível conseguiu trazer algumas coisas dentro da sua Secretaria de Desenvolvimento Social, a cultura também, criou um espaço também, tem um espaço público no centro de São Paulo também que dá essa questão do acolhimento.
Mas quando a gente vai discutir o orçamento público, são sempre os primeiros programas a serem cortados. Sempre os primeiros. Aí você tem que ir lá, tem que brigar, tem que xingar, tem que mandar e-mail na caixa de não sei quem. E é sempre esse terror mesmo, né? Então, é uma questão, assim, que eu... E aí tem a questão da cultura, né? Eu sinto que muito a verba pública, ela é muito amigável com as pessoas LGBT na questão de cultura, porque a gente lembra também que tem esse dinheiro, a gente também faz essa contratação, a gente entende que é importante também dar uma verba, mas isso também depende muito de quem está também. Não é uma coisa, não tem continuidade, assim, é uma coisa, questão que eu fico muito nervosa em muitos campos, né? Porque eu ainda sou um peão lá dentro. Então, como faz falta também você estar num espaço como aquele, e aí você ter uma placa que vai garantir o seu nome social, um lugar assim também que não vai te atacar porque você está de mãos dadas com seu namorado ou sua namorada nesse sentido. E aí, às vezes, eu penso aqui que vocês tinham que estar conversando com os seguranças do meu trabalho, porque também é muito complicado chegar num lugar e falar, gente, é isso. Não precisa todo esse alvoroço, eu não quero risadinhas, assim, eu não quero, sabe? E é muito por uma questão, uma ignorância, assim, que eu fico impressionada, assim, mas é uma falta de diálogo que tem, sabe? Não adianta também, eu trago essas pessoas, isso também foi uma crítica que eu teci também na secretaria em si, para os bambambãs que não saem de lá nunca, foi que, poxa, gente, vocês lembram das pessoas LGBT uma vez por ano, assim, chamam as pessoas para contratar, para conversar, para dar aula, para falar da minha perspectiva, etc. Só que, do que adianta isso se vocês não estão educando os funcionários nas cidades, se vocês não estão educando para esse olhar mais cuidadoso? É uma responsabilidade de vocês também, que eu enxergo, né, enquanto Estado, enquanto poder público. E, poxa, é bacana vocês também chamarem, sei lá, vem aqui para a virada cultural, ver como o espaço público é aberto, etc., mas não adianta você fazer isso em um dia do ano, se no outro uma pessoa vem também e o segurança está barrando por N questões, assim. Então, eu não sei, gente, eu percebo muitas coisas, assim, eu tenho muitas trocas, constantemente com vocês também está sendo mais uma. Essa questão toda, a gente até pensou aqui no GT essa questão da como interligar tudo isso, porque de fato não, né, são muitas preocupações também que a gente tem que incluir dentro dos debates também. Eu sei que eu não posso estudar moradia sem fazer essa intersecção, nem a educação também, eu não posso faltar ela na faculdade sem isso, até porque a minha federal não tem cotas para mulheres trans, acho que só a federal da ABC aqui em São Paulo tem também, que eu acho também muito importante, mas imagina, você deslocar até o ABC, o transporte também que não ajuda, e a cultura também foi um espaço onde eu encontrei muitas essas trocas também, justamente no espaço que eu tenho, eu sinto que as pessoas tendem a se sentirem mais confortáveis, né? Mas ainda falta muito para isso. Aí eu não sei, gente, eu sinto que vocês que já estão fazendo as políticas públicas, até mesmo mais do que eu, assim, não mereço estar naquele espaço, muitas vezes eu acho isso. Às vezes eu não sei, gente, se eu pudesse perguntar alguma coisa, assim, eu acho que vocês já falaram bastante, mas como é que eu coloco vocês nesse espaço de tomada de decisão, assim, que eu acho que é o que eu mais queria, assim, porque a gente não vai fazer uma cidade diferente, sempre com as mesmas pessoas que têm mais de 300 anos, brancas, heteronormativas também, e acho que é isso que eu queria pensar mesmo, assim, como é que eu penso para vocês, assim, para fazer uma cidade do ponto de vista do alto mesmo, assim. Acho que é isso. Eu queria falar. Pode? Pode. Oi, gente, eu sou a Ana Rosa. Eu não sei se vocês me conhecem. A Rafaela já tá fazendo coração aí, chega, eu fico emocionada. Eu sou coordenadora do GT de Gênero, né? A gente tá aqui fazendo essa parceria com o GT Cidades Habitar, porque a gente tá com uma campanha que é pelo mês do orgulho, que o nome é A Parada Não Para. E eu não sei nem o que falar, né, sobre esse momento que foi incrível. Rafaela, meu Deus! Pedro, Emily, incríveis.
muito perfeito a percepção de trazer um pouquinho sobre o que a gente não consegue enxergar no dia a dia do Engajamundo, né? Dentro do Engajamundo, a gente faz um movimento constante para poder trazer novas pessoas, novos corpos, novas possibilidades de se entender os processos de resistência. E quando a gente tem a possibilidade de encontrar com pessoas que trazem narrativas e histórias e dores e feridas e fronteiras tão grandes pra gente, né? Eu acho que isso abrilhanta cada vez mais o nosso dia a dia dentro do Engaja. Então, Rafaela, minha diva, eu não sei nem como eu digo para as pessoas que eu entrei como coordenadora depois da Rafaela, o que eu posso fazer agora aqui, se a Rafaela já tá ali, né? Já passou aqui, maravilhosa. E é isso, gente, muito obrigada, eu agradeço em nome da campanha A Parada Não Para. E convido vocês também para a programação que vai acontecer na próxima semana. A Rafaela vai estar também, vai ser legal. É isso, eu tô bem cansada, mas tá tudo legal, vai ficar lindo. Beijo, gente. Gente, e vocês perguntaram sobre a questão da vivência, né, na educação. Se eu pudesse falar, eu acabei não falando, assim, mas por que eu queria dizer isso para vocês? Por que eu resolvi fazer uma narrativa autobiográfica? Se vocês lerem a minha dissertação, ela também é uma narrativa autobiográfica, porque é justamente isso que a Rafa falou. Estou chamando de Rafa, já estou íntima, né? Justamente o que a Rafa falou, que a gente precisa contar as nossas histórias por nós mesmas. O tempo todo, a cisgeneridade, a branquitude, a heteronormatividade colonizam os nossos estudos. A Viviane V fala um pouco disso, né, da colonização dos estudos sobre transexualidades feitos por pessoas cis, e aquele pensamento que eu já disse que não é problemático as pessoas cis estudarem, porém a gente vê uma hegemonia, né, desses campos. E se eu for falar para vocês, a minha graduação foi muito boa. Eu fui muito acolhida no curso de psicologia da UFRN. Eu fiz a transição dentro do curso. Eu descobri numa aula de psicopatologia que eu era uma mulher trans. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu precisava descobrir. E nessa aula, a professora falando, eu descobri. E realmente a minha turma me acolheu, a universidade me acolheu. Eu cito as políticas informais. Quando ela fala, Bárbara, como é que a gente pode, né, botar as pessoas LGBTs? Eu sei que por uma via mais burocrática é muito mais difícil, né, mas é necessário também que a gente crie esses caminhos. Mas existem as políticas de rede, né, como o meu orientador, ele fala muito das políticas de redes informais, do acesso que a gente vai ter, nos encontros que a gente vai tendo com as pessoas e quais são os vínculos que a gente teve. Porque eu também só consegui me graduar, né, ser psicóloga, por causa dessa política de rede, porque a universidade, ela não tinha nenhuma política, nenhum nome social. Quando eu tinha feito a minha transição, ele ainda não era viável dentro da Universidade Federal. E aí uma coisa que eu achei que para mim foi muito mais difícil foi o mestrado. E olha que na graduação eu parei 2 anos, né, como a Rafa bem colocou, hoje a gente tem um decreto, que não é lei, é só um decreto, a gente precisa que se transforme numa lei, né, porque decretos são muito mais fáceis de derrubar institucionalmente, mas eu mudei meu nome e meu gênero em 2015. O juiz, na época, tinha pedido fotos da minha vagina, fotos dos meus seios, fotos da minha auréola, fotos do meu quadril. Então, imagine a violência que eu tive que passar. Para vocês terem uma ideia, eu tive que parar 2 anos do meu curso para ser eu. Porque eu não aguentava mais ser Emily dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas quando eu ia viajar para São Paulo para encontrar com meu namorado, no aeroporto eu era chamada pelo nome, né, antigo. Então, para mim, era, assim, uma violência que eu não aguentava. Mas, para mim, o momento mais marcante foi o meu mestrado. E aí eu queria muito fazer, assim, falar isso publicamente. Malu, você sabia que depois que eu defendi a minha dissertação, eu nunca mais apareci em público, e eu não fiz mais nenhuma fala, e eu estou me mobilizando agora. E eu queria muito agradecer você, porque o mestrado foi muito difícil para mim. Eu era a única pessoa trans. Eu comecei a enfrentar grupos hegemônicos de que chamavam as minhas pautas de identitaristas. E eu bradava dizendo, não é identidade quando você precisa sobreviver. Porque eu entendo que a gente precisa pautar as outras opressões, sim. A gente precisa ser anticapitalista, sim. Mas não dá para ser anticapitalista quando a gente vê lá na Paraíba alguém institucionalizando projetos para que pessoas trans não possam usar um banheiro. Então não dá para fazer essa revolução anticapitalista se a gente também não pensa nas pautas das pessoas dos grupos. A revolução anticapitalista acontece ao mesmo tempo que a gente vai atendendo as demandas das populações, senão não tem revolução de fato. Então, eu lembro que quando eu terminei o meu mestrado, eu não conseguia mais falar publicamente da minha dissertação.
Essa sensação foi o meu bebê, foi o meu carinho, eu tive assim, muito carinho, foi muito difícil realizá-la, aconteceu muita coisa. E eu lembro que o mestrado foi difícil, porque eu sofri transfobia, sim, de um professor da pós, e isso foi extremamente invisibilizado. Isso foi muito difícil para mim. E aí eu fiquei muito mal. E é tanto que eu não consegui ingressar no doutorado, porque eu não me sentia bem, como a Rafa bem coloca, a saúde mental da gente, quando a gente tem que se podar, quando a gente é colocada como louca, né? Porque sempre a pessoa trans é barraqueira, né? Sempre a pessoa negra é barraqueira. Mas por que será que essas pessoas são barraqueiras? Porque elas estão vivendo violências diretas, o tempo todo sendo silenciadas. A gente não tem espaço. Então, eu lembro que falar disso publicamente, esse convite que veio de você, foi assim, muito gentil e eu te agradeço. Ele me impulsionou para que eu possa vir a público de novo, porque desde que eu defendi em outubro, eu não falava mais em público sobre nada relacionado aos temas. E eu recusei tudo. Né? Então, que bom que eu conheci vocês, conheci o Pedro, a Rafa, eu estou me sentindo mais fortalecida, e eu só queria agradecer mesmo isso. Então, a graduação foi legal, mas o mestrado eu tive esse embate, né, de ouvir que a pauta trans era identitarista, de grupos de esquerda, porque eles eram marxistas mais ortodoxos. Então, assim, foi muito difícil essa disputa epistemológica, e ela é desgastante, mas ao mesmo tempo, ver esse convite, que eu aceitei com carinho e de você, me deu fôlego, e eu queria realmente agradecer isso, sabe? Eu sou assim do afeto, gente, quem não faz sabe que eu sou do afeto, e eu falo dessa afetividade que também é o que move o ser, a gente não pode esquecer disso, né? Como existencialista, né, Viktor Frankl, que vai falar da questão da logoterapia, né, do sentido da vida, o amor também é o que move a gente, numa forma mais, né, dinâmica. E é isso mesmo, eu queria agradecer. Isso. Ô, Emily, eu que agradeço, assim, nossa, quando veio a proposta do grupo de estudo, eu lembrei logo do seu nome. Eu te acompanhava, assim, nas redes sociais e queria muito chamar mais para perto para a gente conversar mais e mais. Enfim, eu tô muito, assim, eu só queria agradecer a você, ao Pedro, a Rafa. Gente, uma experiência incrível esse grupo de estudo, de troca. Eu vi aqui que o Pedro colocou já Instagram, no chat e tudo, então quem ainda não colocou e quiser depois trocar as redes sociais, fala com a gente, que a gente manda as redes sociais, os e-mails, tudo que vocês precisarem. E é isso, gente, já vai dar 10 horas, assim, 2 horas passou rapidinho também, tanta conversa boa. Acho que alguém tem mais alguma coisa a complementar, porque a gente já pode fechar por aqui. O que é que vocês acham? Só obrigado mesmo. Só quero agradecer. Emily e Rafa, eu preciso de vocês no meu Instagram. Então, eu vou seguir agora aqui. E assim. E os outros também já mandei o Instagram, podem seguir, sigo de volta. E quero manter esse contato. Só quero agradecer mesmo, muito, muito obrigado. E Emily, por favor, não pare de falar da tua pesquisa, não pare de pesquisar. Entra no doutorado, que eu quero te ver num doutorado. Eu quero essa referência na minha vida acadêmica e pessoal. Então, por favor, fura essa barreira. Fura. Eu sei que é difícil, eu sei o que eu estou te pedindo. Eu sei o que eu tô te pedindo de alguém que sabe, para alguém que sabe. Eu sei. Eu sei que é pesado, eu sei que dói. Eu sei que olhar torcer pro orientador, te dar um abraço, te acolher, te dizer bora, é difícil. Eu sei que olhar pra banca, aquela banca que tá ali machista, transfóbica, homofóbica, olhar para ela tentando uma avaliação, tentando ultrapassar aquilo, eu sei o quanto é difícil. Mas eu te peço, não desiste. Eu preciso de ti. Muito obrigado. Tu e a Rafa. Um beijo. Eu vou parar por aqui que eu vou chorar. Tá Pronto, babado, gente. né? Acho que é isso. Eu só queria, minha fala de encerramento, agradecer de novo. Esse momento foi muito importante, assim, começar a semana já com algum, algum gás, né? Queria dizer pra Emily também não parar. A gente quer esse doutorado, o Brasil precisa, né? Mas acho que principalmente você, né? Emendando ali a pergunta de Bárbara, que eu também amo eternamente,
Como a gente pode pensar, né? Primeiro, a gente precisa ter pessoas que desejem estar no futuro, né? Como a Emily já tinha comentado, como a gente pensa futuro se a gente morre com 35 anos, né? E mesmo que a gente passe dos 35, é sempre aquela incerteza constante de que, e aí, como vai ser, né? Ninguém sabe. Primeiro, a gente precisa reaprender a sonhar, né? Ah, mas isso é muito romântico. Tem que sonhar. A gente precisa saber se projetar. Senão a gente não vai conseguir buscar atrás de coisas, né? Eu, por ter esse privilégio de ter tido muitas oportunidades, a minha família, apesar de muito humilde, sempre acreditou muito em mim, assim, né? Nos estudos, né? Eu não paro de pensar alto, não. Assim, eu entendo que não só por mim, mas por várias pessoas, eu preciso pensar alto. Eu preciso mirar os altos postos. Eu quero ser doutora, eu quero fazer um concurso público, eu quero ser diplomata, eu quero ocupar cargos na política, né? É porque a gente precisa disso. E não é uma questão que essa é também muito importante de representatividade, né? Não só representação, ter alguma coisa lá. Não, de representatividade, de alguém, corpo e pauta mobilizando aquele espaço. A gente precisa transformar a cultura institucional. Isso é um processo muito longo, demorado e exige sacrifícios. E o sacrifício é uma coisa que a gente mais faz, né? Então, eu tô cada dia, assim, construindo, tentando me fortalecer para fazer esse sacrifício de continuar me inserindo nos espaços onde nunca pisou uma pessoa trans e a gente precisa abrir no facão o caminho, como o Emily fez, como eu, em alguns momentos também fiz, mesmo que de maneira, né, diversa. Porque é isso, a gente só vai estar nos lugares de tomada de decisão quando esses lugares se abrirem pra gente, né? E nós não, e eu digo isso não esperando que um dia se abra, eu digo isso entendendo que o processo histórico ele é longo, que transformações elas não acontecem de uma hora para outra e que também a gente está colocando muita energia nisso. Mesmo que hoje a gente viva um momento super conturbado, de difícil de fazer previsões, né? Parece que a cada dia as coisas se degradam mais. Existe uma caminhada muito longínqua, né? Quando o movimento negro diz que nossos passos vêm de longe, os passos das primeiras travestis, negras e indígenas, nos guiaram até aqui, né? E a gente tem uma obrigação de fazer com que esses passos não sejam interrompidos, mesmo que sistematicamente o tentem. Então, vamos ser audaciosa, né? Óbvio que não será suficiente ocupar altos postos de instituições que são horrorosas, de genocidas. Mas as coisas vão começar a mudar quando a gente tiver a caneta. E porque essa caneta tem que rodar, como diz um vereador muito querido lá do Recife, como é que é o nome dele, gente? Ele é do PSOL. Ivan, eu acho. Quando a caneta não roda, a tinta vira sangue. Érica Malunguinha, para trazer um exemplo que já foi trazido de maneira muito querida, eu acho a Érica, assim, um modelo a ser seguido. Estive com ela, tive a honra de estar com ela lá em São Paulo. Ela é uma rainha, assim, né? Ela chega, parece que o mundo se abre. E ela fala, né, quando ela estava propondo a campanha dela, né, de candidatura a Quilombo e agora de mandato a Quilombo, ela fala que só ia sistematizar nas instituições toda a política que já era feita. Então, a gente sempre fez política, a gente só precisa sistematizar ela nas instituições para que a gente consiga tensionar não só no barraco, na rua, na sala de aula, mas também nas instâncias que tomam decisões, né? Então, a estratégia ela tem que ser ampla, né? Sendo um pouco analítica, mas também bastante afetuosa, penso que é isso, né? A gente não pode parar, tem que se projetar, tem que ser metida, tem que dizer assim, doutora, diplomata, me respeita.
Gente, muito obrigada pelo espaço. E é isso, vamos se abraçando. É isso. Boa noite, gente. Tenha um bom início de semana. Sim, gente, obrigada. Obrigada. Emily, faço doutorado. Rafa, tem todo o meu apoio também para a vida toda, vocês sabem, vocês todos têm. Obrigada.